Boa noite, Luciana. Mandei de novo. Vamos ver se agora vai. Ai, tem que entrar. Vai, doutor. Vai. Tá, parece assim, doutor Fernando também está assistindo a esse vídeo ao vivo. Ele está aí, mas não tá na live. Aconteceu de novo. Será que não é o lugar que ele está, não, gente? Você consegue mandar mensagem para ele? Tem horas que a tela divide. Eu acho que o problema é onde ele está. Boa noite. Manda uma mensagem aí para ele, Márcia. Por aqui? Você não consegue, não? Por aqui, não sei. Agora ele saiu definitivo. Eu sei que ele saiu porque eu fico com a tela sozinha para mim. Quando ele entra, a tela fica no meio. Fica no meio, não. Eu fico metade eu, metade ele. Mudou de rede. Vamos ver. Agora ele vai conseguir. Vamos lá. Bom, gente, você a gente não está nem apresentando. Ele vai conseguir entrar. Ele acha que é o Instagram dele. Ele vai conseguir. O Instagram tem dessas coisas, né? Tem tido muita falha no Instagram. Gente, nem que seja 10 horas da noite, essa live acontece. Eu espero que as pessoas tenham paciência para isso, né? E aí, algum sinal dele? Não, ele está aí. Mudou de rede e falou que acha que é o Instagram. É a última coisa que eu leio dele. Saiu. Que agora a tela está só comigo. Parece vírus que ele falou. Eu acho que o problema é no dele. Não, com certeza. Você está aí, eu estou aqui. É isso que parece vírus. Uhum. Reinicia, Fernando. De repente você consegue. Mandei de novo. Ai, ai. Espera. Bom, gente. Tão difícil quanto o Estados Unidos, né? Vai reiniciar o celular. Obrigada, doutor Fernando. Essa live está tão difícil. Essa live está tão difícil quanto o tratamento dos estados mistos, que é o mais difícil de todos, né? Já vou adiantando a live. Ó, nossa live está passando lá no Japão, tá, gente? Meu paciente lá do Japão está me assistindo. Que ótimo. O doutor falou que vai entrar. A questão dos estados mistos, né? É a carga de sofrimento que ele traz. Uhum. É porque você tem uma depressão em curso, né? Sim. E ao mesmo tempo você tem uma elevação do humor, né? Você está na depressão, mas você não está deitado, jogado na cama, você está para cima. Não, então, né, é que a energia, a pessoa está deprimida, mas ela está com agitação psicomotora e uma agitação física também. Pensamentos também acelerados? Tudo. Sim, os pensamentos a mil. A pessoa não consegue ficar sentada, ela não consegue ficar deitada. Tudo o que ela faz é muito exaustivo, porque ela tem uma agonia interna. É verdade. Parece e quando ele... E os pacientes também, quando eles chegam para falar, eles não falam que eles estão em depressão, eles falam que estão sentindo uma ansiedade. Tá. Eu sempre pergunto para os pacientes, o que você entende por ansiedade? Porque assim, eu tenho muitos pensamentos, mas a pessoa está com depressão. Aí o que acontece? Antidepressivo. E o que acontece? A virada para estados mistos. Por isso é muito difícil. E a questão... Ele vai entrar. Vai entrar? Vai.
nós estamos falando do Estados Mistos, vai atrás. Ei, doutor Fernando, que bom! Ei! Começamos a falar dos Estados Mistos, você conseguiu entrar. Boa noite, doutor Fernando. Caramba! Boa noite. Negócio... Boa noite, pessoal, tudo Tudo bem? Aí, cara, realmente aí tá meio atrapalhado aqui. Você vê, ele vira a tela, nada. Pronto, Pronto. voltei. Então, Eu não tô vendo vocês, só tô me vendo. ótimo também. É, Mas tá Você está aí. Vocês todos estão vendo o doutor Fernando? Eu estou. Boa noite, Vanessa. Então, a gente começou a fazer a live na esperança de você chegar aqui. tá. E eu falei que estava tão difícil essa live quanto é difícil tratar os estados mistos, né? Porque, assim, é o mais difícil de todos, né? Então, assim, a gente começou a falar o que Foi bem é. significativo. Você tem uma depressão em curso, mas, assim, ao Sim, mesmo tempo, você tem uma elevação do humor muito grande e, assim, é bem difícil, né? E aí a pessoa chega no consultório com a queixa de que ela está com depressão, mas a queixa dela é: eu estou me sentindo muito ansiosa. Essa semana eu tive uma paciente que ela falou que ela estava com uma ansiedade muito grande. Eu falei: o que é ansiedade para você? Ela falou: muitos pensamentos, muitos pensamentos. E ela tem uma depressão mista. Enfim, é uhum. sobre isso, né? E aí, o que o psiquiatra faz? Tá, aquele antidepressivo, o que acontece? Entra no estado misto e a melhor pessoa para falar isso é você agora. Uhum. E é legal, assim, né? Definir a ansiedade, né? Porque as pessoas hoje se chama de ansiedade muita coisa que É, não é ansiedade. Então, ansiedade é medo e preocupação excessivos. Então, a base, né, o cerne da ansiedade é isso, é medo e preocupação excessivos. A pessoa que vive lá no amanhã, preocupada, com medo, catastrofizando o futuro, e pode até ter uma certa aceleração de pensamentos, mas é muito diferente da aceleração de pensamentos de fato, do transtorno bipolar, da ativação. Então, a pessoa que se chama tudo isso, o que se chama de ansiedade, e que a gente vê no estado misto? Inquietação, angústia, pensamento acelerado, irritação, né, ação também, né? nervosismo. Então, todo mundo coloca tudo no balaio da ansiedade. E a gente tem que perguntar na consulta mesmo, peraí, me explica o que você está chamando de É, ansiedade. E aí a gente consegue entender mesmo o que é na é. verdade, né? E para quem está Isso. chegando agora, né? O nosso tema é estados mistos. E a gente quer falar aqui uma coisa que é muito importante, né? É que estados mistos, ele é muito difícil de diagnóstico, né? Porque muitas vezes o paciente ele não sabe dizer o que ele está sentindo. É como o doutor Fernando está falando, ele chega com a queixa de ansiedade, de agitação, e ele não entende o que está acontecendo com ele. E se o médico não fizer uma anamnese bem aprofundada, é capaz de, né, prescrever um medicamento que vai piorar essa situação. E o paciente, Exato, né, e o exato. paciente ele tem muito desespero, muita agonia interna. É uma inquietação muito grande. Porque, ao mesmo tempo em que ele está em um estado depressivo, o cérebro dele está a mil. Os pensamentos estão a mil, ele não sossega. Então, isso Uhum. é muita angústia para o paciente e para a família. É, É muito sofrido. e é É muito muito desafiador também sofrido. o estado misto, para quem vai dar o diagnóstico, né? Tem que ter um conhecimento para poder dar esse diagnóstico, porque a pessoa tem uma depressão, mas ela não está deitada na cama, né? Ela tem assim um corpo que fica quietinho, pedindo cama, mas ao mesmo tempo ela fica inquieta, ela fica acelerada, ela fica agitada. Então, tudo isso ela nomeia ansiedade. No final, ela ganha o diagnóstico de depressão ansiosa, na maioria das Exatamente. vezes. Exatamente. E, doutor Fernando, uma coisa que eu percebo nos estados mistos, né, é esse estranhamento que a pessoa tem, porque ela não se vê em mania nem em hipomania, mas ela não se vê como na depressão unipolar, né, ou na depressão maior. Que o conceito que as pessoas têm sobre depressão é qual? É uma pessoa jogada na cama, no quarto escuro, com anedonia, né, sem vontade de fazer nada, sem energia para nada. E quando a gente fala de um estado misto, a gente está falando de um estado muito sofrido, né? Muito, É sofrimento para muito, a muito. pessoa e para a família também, porque a família fica muito angustiada, não sabe o que fazer para poder ajudar essa pessoa,
E o sofrimento Uhum. ali, e esse desespero é que fica mais latente na pessoa na hora da busca por ajuda, não é? Sim. É o maior desespero mesmo. Assim, acho que dentro dos quadros que tem, o mais desesperador é esse, por conta do nível de Uhum. sofrimento. A pessoa, normalmente, ela tem um humor deprimido, então a tristeza, a angústia, o pensamento num conteúdo sempre negativo, sempre pessimista, que não vale a pena e tudo mais, só que tudo isso com muita energia. É. Então, isso é como se pegasse todo esse negativismo e elevasse a uma potência muito grande, e por conta da energia. Isso normalmente vai se traduzir, inclusive, em muita irritabilidade, porque é a pessoa que está negativa com a vida, tudo é ruim, nada vale a pena, com muita energia, vai vir com muita irritabilidade, muita raiva, explosividade, e que é muito comum de ver nos estados mistos mesmo, né? Então, assim, é diferente, inclusive uma irritação, uma explosividade diferente. Lógico, explosividade a gente não vai ver na depressão unipolar, mas a irritação, diferente da depressão unipolar, porque é uma irritação que realmente é exteriorizada mesmo. A pessoa coloca isso para fora de alguma forma, diferente na depressão, que é aquela irritação de, não, não, deixa eu quieto aqui, que tudo incomoda, tal, quero ficar mais quieto. Então, assim, é um incômodo muito Até, grande essa irritação da até depressão. assim, uma sensibilidade aos estímulos, por exemplo, qualquer barulho, que é um barulho normal, por exemplo, a pessoa está mastigando, comendo fandangos, aquele biscoitinho lá, fazendo aquele barulho que a pessoa está fazendo irrita de uma tal forma ao outro, fica muito com uma sensibilidade bem maior aos estímulos, não é? Sem dúvida. Tudo é de muita irritação. A pessoa, assim, é um desespero completo. Eu já tive até um paciente que falou que parecia que estava saindo do corpo Uhum. quando estava sentindo isso, de tanto Sim. pensamento que tinha, e em depressão. E tem uma coisa que é uma apresentação que é muito comum da gente ver no estado misto, é que às vezes a pessoa não está exatamente com os dois polos ao mesmo tempo, o tempo todo. Mas às vezes ela acorda no polo depressivo e vai acelerando, ganhando energia ao longo do dia, e chega no final da tarde, à noite, está muito energizado. Né? Assim, normalmente é esse energizado com conteúdos negativos de pensamento, né? Muito ruim e tal. Então é uma ciclagem que acontece no mesmo dia, que a gente também entra dentro dos quadros dos estados mistos, né? E também é muito comum e a pessoa acaba tendo uma tendência até começar a virar o dia com a noite, quando isso E outra acontece. coisa, né, doutor Fernando, a gente pode falar que os sintomas, eles ficam muito refratários, né? Sim. Duradouros. E quem que é o paciente que faz estado misto, né? Normalmente é o paciente com muitos anos de doença não tratada. Isso. Normalmente é o paciente que já tomou muito antidepressivo na vida. Então, o grande problema se falava muito, né, antigamente, e se fala ainda, que o problema do antidepressivo é a virada para a mania, né? Então, a pessoa tomar um antidepressivo numa depressão bipolar e fazer uma virada para a mania. Só que o maior problema, na verdade, não é nem isso. O problema maior é o estado misto, que a pessoa vai tomando, principalmente bipolar tipo 2. Tem até uma É. pergunta aqui agora, né? Se ele é mais comum no tipo 1 ou tipo 2. A pessoa no tipo 2 ele vai tender a demorar mais para fazer diagnóstico, a ficar tratando como depressão unipolar, e aí essa pessoa ela vai ter uma tendência maior a ir para o estado misto, porque ela acabou ficando tomando muito tempo antidepressivo. E o antidepressivo ele vai levar para esse estado e é realmente difícil de. É possível, mas demora para ajustar a medicação, demora para de fato melhorar, né, o E estado para mesmo. ter a remissão dos Então, sintomas, né, doutor? isso, a remissão de sintomas, ela pode vir, às vezes, demora um ano e meio, uma remissão completa de sintomas. Então, assim, uma coisa que eu falo aos pacientes, olha, chega no estado misto. Assim, a gente não vai esperar normalmente uma melhora em poucos meses, não. É uma melhora que vai demorar mais. Quando eu falo melhora, assim, uma melhora completa, né? Assim, sai remissão, eutimia.
Mas ao longo desse tratamento, ao longo desses meses de tratamento, a melhora tem que vir gradualmente, né? Você tem que ficar cada vez melhor. Mas para realmente ficar bem estabilizado, demora um ano e meio aí, tranquilamente. É muito angustiante, tem que estar muito próximo, assim, dentro da relação médico, paciente, psicóloga, porque essa demora começa a ficar muito angustiante para o paciente, né? Ele vai melhorando um pouco, mas ainda não está legal, né? E dá uma impressão que nunca vai melhorar, mas dá para chegar lá, sim. Dá Porque para assim, chegar. é, Até questão de tirar, não, eu desculpa, peço desculpa, até fala. questão de tirar o antidepressivo não é simples, é uma questão complexa. A gente não tem que tirar o antidepressivo, a gente tem que tirar medicações que têm ação antidepressiva, mesmo que para o transtorno bipolar, e isso é difícil tirar devagarzinho. Às vezes a gente até não consegue tirar, porque a pessoa realmente, na hora de tirar, descompensa e a gente precisa voltar, e aí vai de novo e aumenta a medicação com ação estabilizadora. Então, assim, é bem complexo mesmo, é bem Eu ia fazer difícil. essa pergunta. A retirada do antidepressivo, como é que é feita? Aí você está me explicando. Tem que ser, você não pode tirar também, de repente, você vai fazendo desmame e vai. Na maioria das vezes é isso, não dá para tirar de uma forma abrupta, a gente tem que tirar bem lento e gradualmente. Isso tudo, lógico, vai depender da gravidade, né, do paciente. Se o paciente tiver muito grave, aí talvez, aí às vezes é necessário tirar rápido o antidepressivo. Hum, Mas na maioria dos casos a gente tem que ir tirando devagar, porque senão nessa tirada dá uma piorada mesmo, sabe? Piora mesmo. Então é muito individual, não tem é, uma receita de bolo assim para Em retirar o cada antidepressivo. pessoa, o transtorno ele é muito individual, né? Cada pessoa sente o transtorno bipolar de uma forma. É cada muito individual. bipolar com sua bipolaridade, né? O que funciona, Já dizia a É, doutora Doris. eu uso as palavras dela. né? O que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Agora, é uma coisa muito Uhum. interessante, né, doutor Fernando, que a gente tem pacientes em comum, né? E a Sim, gente troca muita figurinha. E hoje eu estava conversando com uma paciente exatamente sobre a questão dos estados mistos. Porque ela está, né, no tratamento para os estados. E essas oscilações, né, pequenas oscilações que mesmo a pessoa estando medicada, fazendo toda a sua rotina, tudo direitinho, mas se ela tiver um estressor forte, ela vai dar uma oscilada, não vai, doutor Fernando? pode. Fica vulnerável ainda, né? Até numa estabilização maior, assim, mais robusta, há vulnerabilidade em frente a estressores, né? Então, por isso que é importante o acompanhamento na psicoterapia junto, porque é ali que vocês vão conseguindo, né, ajudar o paciente nisso, a lidar melhor com isso. E até mesmo, eu diria, e eu vejo isso na prática clínica, um dos fatores de recaída da doença, mesmo depois do paciente estabilizado, são os estressores. Então, é que depois quando está bem medicado, é lógico que é uma recaída Sim, normalmente mais leve, não tão grave, mas pode acontecer. E quando você está ainda no estado misto, aí sim é explosivo, né? Essa recaída de sintomas ainda, quando a pessoa está saindo do quadro, melhorando e tal. E é uma melhora, eu falo que essa melhora, inclusive, eu sempre faço uma imagem da Bolsa de Valores com uma tendência de alta, né? Então, a curva nunca é retinha, bonitinha, assim, é uma curva que sobe, desce, depois sobe de novo, sobe mais um pouquinho, aí cai, depois sobe, e vai indo assim, né, até atingir a melhora. Mas o que eu sempre falo, o importante é que estejamos numa tendência de alta, uma tendência de melhora. Mas não é uma melhora linear, bonitinha, que cada dia eu estou melhor. Você dias de melhora, períodos de piora, e aí depois melhora mais um pouco, até uma hora que chega num platô de melhora que é o que a gente Os quer, né? Estados Unidos E aí a oscilação da vida é o normal. pior de dois mundos, né? Assim, é a situação mais grave que tem, né, doutor Fernando? Assim, é o mais difícil de controlar também. É sim.
É sim, porque o desespero é muito grande, a gente tem muito risco de suicídio, Exatamente. inclusive, Eu nesse estava estado comentando misto. isso com Né? a Márcia, né? A doença ela é tão grave, né? Que os estados mistos, ele é de uma gravidade tão grande, uma complexidade tão grande, que o risco de suicídio é muito mais aumentado em estados mistos, porque há um desespero muito latente. Sim, sim. É o desespero, é aquele negativismo com energia para chegar às vias de A fato, pessoa né? está deprimida, Então, mas ao mesmo tempo com muita ativação cerebral também, né? Então, exato, Tem muita impulsividade exato. também. Ó, Muita muita atividade, impulsividade, comportamento de perfeito. risco, sim. aceleração do Sim. pensamento. Nossa, Ó, tem uma pergunta. tristeza, humor. Tem várias perguntas. Vamos lá. Quando se diz que a doença é cíclica, como que a gente pode falar de estabilidade? Primeiro, a gente tem que explicar o que é estabilidade no transtorno bipolar, né? Não é Uhum. cura, não é cura. Estabilidade no transtorno bipolar é remissão de sintomas, né? Ao ponto Uhum. que eles não afetem mais a qualidade de vida, não é isso? Perfeito. Remissão de sintomas, exatamente. O que é remissão de sintomas? O que são sintomas, né, do transtorno bipolar? Quando a gente fala, vamos fazer um paralelo, né? Assim, quando a pessoa tem uma intoxicação renal, e aí essa pessoa ela vai ter alguns sintomas. Então, ela vai vomitar, ela vai ter diarreia, dor abdominal, febre. Isso tudo são sintomas. A febre é um sintoma, a dor abdominal, o vômito, a diarreia são sintomas. Nas doenças psiquiátricas também existem seus sintomas. E, aliás, a gente faz diagnóstico baseado neles. E os sintomas do transtorno bipolar vai depender da fase. Então, a gente tem na fase depressiva, tristeza, o desânimo, a perda do interesse pelas coisas, falta de energia, o sono fica alterado, o apetite alterado, uma série de sintomas. Na fase de mania ou hipomania, a gente vai ter o pensamento acelerado, o humor fica irritado, ou o humor fica muito elevado, animado, a pessoa fica achando que todo mundo é muito devagar, enfim, uma série de sintomas que também tem impulsividade, como foi falado. E então e no estado misto é tudo isso misturado e potencializado. Então, quando a gente fala remissão de sintomas, estabilização, é eliminar completamente esses sintomas todos, tá? Ainda fiquei com tristeza toda manhã quando eu acordo. É um sintoma, ainda não está totalmente remitido, né? Então, quando eu falo estabilização, é isso. Agora, o que a Luciana falou, não está curado. A doença não, infelizmente, não tem cura, ela tem esse controle. E a pessoa, quando ela está em remissão de sintomas, estabilizada, ela vai e ela tem que, para realmente, para que seja saudável, ter oscilações normais da vida. Então, se acontece alguma coisa muito triste, ela vai ficar Exatamente. triste, vai chorar, e isso passa. Se acontece uma coisa muito boa, ela vai se alegrar, ficar animada, com expectativa, vai ter um friozinho na barriga para uma reunião e tal, e passa. Acabou, passou. Não persiste mais igual era antes. Então, o sono passa a ser bom todos os dias. Então, assim, isso sim, isso é estabilização, tá? Então, a doença, então, e aí quando a gente entra nessa fase, voltando na pergunta especificamente, né, se a doença é cíclica, como é que a gente fala de estabilidade? Na verdade, aí, no caso do transtorno bipolar, a gente não pode parar de dar remédio, de usar remédio, as medicações, os estabilizadores, para o resto da vida, para justamente evitar que ela volte a aparecer, que volte a ciclar. Aí a gente entra na fase chamada de manutenção, que vai ser uma fase preventiva de novos episódios ou que os sintomas apareçam. E é isso que é importante também, manter o acompanhamento regular no médico, na psicóloga, para que sejam identificados qualquer sintoma que possa vir a aparecer e antes que isso tome um vulto maior, também tome uma atitude, muitas vezes medicamentosa mesmo, tá? Então, acho que é isso, respondendo a pergunta. E nos estados mistos, doutor Fernando, eu estava até comentando com a Márcia agora à tarde, que a gente sempre faz um bate-bola aí
do tema, né? A gente estuda juntas. Eu estava falando para ela dos prejuízos psicossociais. Porque muitas vezes a pessoa em estados mistos, como ela fica muito irritada, muito agitada, ela não tem paciência para a interação social. Tipo assim, a bateria social é pequenininha e a paciência, idem, né? Sim, Ela começa a ter esses prejuízos sociais, né? Inclusive dentro de casa. Ela evita sair sim. de casa, ela evita participar de eventos. Por quê? Porque tudo cansa, tudo irrita, pequenas coisas. A pessoa tem reações desproporcionais à situação. Isso Uhum, ela não está uhum. medicada, né? Porque quando a pessoa E, e o emprego, né? Tem fora o emprego, porque é no estado misto ali que pode, às vezes, até brigar dentro do Uhum. trabalho, explodir Exatamente. e cometer atos dentro do trabalho de impulsividade que depois pode te trazer prejuízo, né? Brigar no trânsito. Mas, assim, Tem um a monte de coisa que. irritabilidade, ela é um sintoma, né? Ela nunca foi da personalidade, a irritabilidade. irritabilidade não é Não, Não traço é é. personalidade. Então, se a pessoa tá irritada, é um sintoma de uma depressão, de transtorno bipolar, enfim. Tem que investigar, porque não existe uma personalidade de irritabilidade. é. Tem gente que é um pouco Um mais pouquinho, irritável, né? Mas assim, sem paciência, um mas não, pouquinho, mas essa mas não é, irritabilidade, não é normal. é, quando sai Não do é normal. controle, Não é normal. o, o que a gente Mas define é como difícil. transtorno é intensidade e frequência. é, Uma coisa é E você estar irritado, conjunto. né? Momento, é, exatamente. né? Quebrei minha caneca, fiquei irritada, chateada, mas passou. A irritabilidade enquanto estado é sintoma de uma doença e não é traço de personalidade. Porque a gente precisa, eu sempre friso isso, né? Que a gente precisa dissociar o que é a pessoa, o que é a doença. E quando a pessoa passa muito tempo, né, ela não tem tratamento, ela não recebeu o diagnóstico, começa-se a, a ferir a ela o que é sintoma como se fosse a personalidade da pessoa. Por exemplo, o fulano é curto, o Exato. fulano é muito explosivo. Isso não é traço de personalidade. Isso é Não. sintoma de uma doença que não foi diagnosticada e não está sendo tratada. Tem uma pergunta aqui, ó. Uhum. Gostaria de saber como identificar se é depressão ou bipolaridade. Tá. O, e só essa questão vou complementar uma coisa também, uma frase da doutora Doris, né? Que ela fala assim, sempre o seguinte, o sintoma sempre vem mal acompanhado. Quer dizer, a pessoa, se for um sintoma isolado, sem o resto, a gente não está falando de uma síndrome, de uma doença. Normalmente, se for pesquisar essa pessoa que está irritada e começar a perguntar, a gente vai encontrar pensamento acelerado, a gente vai encontrar impulsividade, a gente vai encontrar outros sintomas também. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico. É muito difícil isso estar sozinho, né? Normalmente eles têm outros sintomas quando a gente vai E perguntando. os É. mistos têm suas comorbidades, né, doutor Fernando? Tem, como a doença, o estado misto é uma fase do transtorno bipolar, né? Então, isso é uma coisa que o professor Ricardo Moreno sempre bate nessa tecla, assim, né? Assim, ele não é uma entidade separada do transtorno bipolar, ele está dentro do transtorno bipolar, é uma fase, né? Onde tem os dois polos ao mesmo tempo. E como a gente está falando de transtorno bipolar, a comorbidade é muito comum mesmo. O que a gente vai descobrir e se questionar muito, né? Que assim, por exemplo, eu tenho tag, né? Tem uma pergunta do tag, tenho tag junto, né? Tenho toque, eu tenho o uso de substâncias, aí vale a pena a gente comentar sobre Sim. isso. Só que quando você estabiliza, essas outras comorbidades melhoram também, né? A gente questiona, será que era comorbidade mesmo, né? Ou não? Então, aí os pesquisadores hoje questionam muito isso. Será que isso era uma comorbidade? Né? Então, não sei. É, e aí, voltando, né? Como é que saber se uma depressão é uma depressão unipolar, né? É. Ou depressão, transtorno depressivo maior, ou Uhum. transtorno bipolar, né? Então, a pessoa tem que ter história ao longo da vida
ou uma hipomania ou uma mania para se fechar o diagnóstico de transtorno bipolar, tá? Então, a pessoa, inclusive, hoje, pelas classificações atuais, pode ter uma depressão mista, e nunca ter tido uma hipomania ou mania, ela está dentro da classificação de transtorno depressivo maior, tá? A pessoa só teve uma depressão mista, nunca teve hipomania ou mania na vida. E a outra pessoa perguntou ali também se tinha subtipos, né? Na verdade, na classificação, na classificação atual, no DSM, você tem hipomania mista ou depressão mista, tá? Dentro do que se existe na classificação atual. Então, essa hipomania mista predomina se a pessoa está com uma hipomania e tem sintomas depressivos associados, e depressão mista, quando a pessoa está num episódio depressivo e tem sintomas hipomaníacos associados. Essa é a classificação atual. Doutor Fernando, Então, nos estados mistos, a gente tem como comorbidade o transtorno obsessivo compulsivo, né? O popular TOC. Como é que o tratamento é mais complexo, não é? sim, é bem mais desafiador, porque o tratamento do TOC é com antidepressivos, né? A primeira linha de tratamento, as primeiras escolhas são antidepressivos em dose alta, que no transtorno bipolar não dá certo. Então, primeiro, nesse caso, a gente tem que tratar estabilizado o transtorno bipolar primeiro, e aí, se sobrarem sintomas de toque, tem algumas medicações, os antipsicóticos, que são usados em dose baixa aí, para ajudar nos sintomas de toque, e a terapia cognitivo-comportamental específica ali, alguns tipos dentro de umas subdivisões da TCC específicos para o toque também, tá? E então primeiro estabilizar. Então, assim, tem algumas doenças, por exemplo, álcool e drogas. Álcool e drogas a gente tem que tratar junto, tem que entrar com tratamento para álcool e drogas e para o transtorno bipolar. Mas algumas a gente faz essa hierarquização, tem que tratar, estabilizar primeiro, e aí, por exemplo, se sobrar algum sintoma, trata. TDAH e transtorno bipolar. Temos que estabilizar primeiro, aí se sobrar algum sintoma de TDAH, aí sim vai entrar com tratamento de E TDAH. Então, uma dúvida, Fernando, que alguns pacientes meus têm. Porque, assim, psiquiatra, aí, o primeiro diagnóstico que recebe é do TDAH. uhum. Né, por conta da instabilidade, da falta de atenção, da falta de foco, a impulsividade, né? Essa falta de freio social, né? Pensou, fala, pensou, faz. Aliás, não pensa, faz primeiro, depois que pensa. Então, Sim. Se pensar. eu sempre explico que o tratamento, primeiro a gente trata, estabiliza o transtorno bipolar, para o que ficar de sintoma, aí sim, um tratamento específico, correto? Exatamente, exatamente. Até porque, assim, você falou de todos esses sintomas, a gente encontra também na hipomania e Sim. na mania. Os sintomas, se for ler lá os critérios diagnósticos do TDAH e do transtorno bipolar, tem muito um compartilhamento de sintomas. O mesmo sintoma que é critério para um é critério para o outro. O que vai fazer a síndrome inteira, quando faz o conjunto, é que faz o diferencial. E, além disso, a questão da recorrência. O TDAH é uma doença da infância. Ela não é uma doença do adulto, que aparece no adulto. Então, só isso já faz um diferencial muito grande, né? O transtorno bipolar ele vai começar a aparecer no final da adolescência e começo da vida adulta. Então a gente tem vários fatores que vão ajudar a gente a fazer o diagnóstico. Então, a gente tratando, muitas vezes a pessoa vinha com um diagnóstico de TDAH, quando a gente trata, esses sintomas somem, trata com estabilizador. Acabou, não tem mais, sabe? E a gente descobre, então, que na verdade não se tratava de um TDAH, e na anamnese, na consulta, a gente consegue saber isso também, uma boa parte das vezes, e ver que, na verdade, não se tratava de um TDAH, e sim do transtorno bipolar, que quando tratado, acabou o TDAH da pessoa também, Uma né? coisa que eu sempre faço na anamnese é a história familiar. A história familiar me explica muita coisa. Disse Né? muita coisa. Ontem eu fiz uma anamnese de uma pessoa que está no Japão. E
a questão familiar ali, quando você começa a perguntar, primeiro vem a negativa, né? Não, na minha família não tem ninguém assim. Aí, e o seu Uhum. avô, a sua avó, parte paterna, parte materna, como é que era? Aí começa. Explosivo. Nossa, meu avô era pavio curto. Aí começam a falar dos sintomas. Não, mas eu tinha um tio que era esquizofrênico. Agora eu lembrei. Quando você começa, né, pela história familiar, a gente consegue entender a história do paciente também. Que aí você pergunta, como é que foi na sua adolescência? Ah, eu tive uma depressão na minha adolescência. Eu era depressivo. Muitas vezes a pessoa fala assim, né? Eu era esquisito, eu era o esquisito da sala. Não gostava de falar com ninguém, gostava de ficar quieto na minha, era meio tímido. Né? Porque o isolamento social também é um sintoma. A gente não pode ignorar o isolamento social como não sendo um sintoma de um transtorno. Porque nós somos sociáveis. Aqui tem uma pergunta. Hoje eu tive 2 surtos, decidi me internar. Qual o procedimento? Até aqui. Sabia, Ismael. Ismael. Decidiu se internar. Assim, Ela teve 2 surtos e decidiu se internar. Qual o procedimento? O que ela faz? se não tem um contato com o médico direto, tem que procurar o pronto-socorro. Emergência. Então, o atendimento para que via pronto-socorro seja feita a internação. Ou o médico indica a internação, você precisa do médico para indicar a sua internação. Então, ou é o seu próprio médico que vai indicar e vai te orientar como fazer isso, ou então é via pronto-socorro. A conduta correta é a internação, né, nesse caso. Com Para certeza. levar a vida da pessoa. Conter a crise. Engraçado, né, doutor Fernando? E isso é um ponto assim tão sensível para a gente que é profissional de psicologia, a gente enquanto psicólogo, né, quando precisa orientar a família sobre a internação, eu acho um ponto muito sensível, né? Pelo menos para mim É é delicado, né? delicado, porque o protocolo correto qual é? A pessoa está em crise, onde ela pode atentar contra si mesma ou contra o outro. Né? A gente, eu e você, recentemente, essa experiência, né, doutor Fernando? Mês passado. Sim. E eu acionei família, acionei você, e a gente conseguiu, né, uma rede de apoio bem robusta para evitar, né, o pior para esse paciente. E ele ficou na clínica, internado, estabilizou, né? Porque em 10 dias dá para estabilizar a crise. A gente sabe que é mais ou menos esse prazo, né? 10 a 15 dias, não é? Varia, né? Assim, varia dependendo da gravidade, da situação. Mas a internação, ela tem um componente muito bom, que é ajustar os ritmos biológicos, além da questão da medicação. Então, a pessoa ela vai ter hora para dormir, vai ter hora para acordar, vai comer no mesmo horário sempre, vai ficar ali livre de alguns eventuais estressores, e além disso, vai ajustando a medicação. Todo esse conjunto ajuda muito. Eu já tive uma paciente que estava num estado misto gravíssimo, entendeu-se que essa paciente não, no hospital lá, não era bipolar, ou até tinha bipolar, mas era mais uma questão de personalidade. Continuaram com antidepressivos em dose alta, mas só o fato dela ter ali uma contenção no sentido de horário de dormir, horário de acordar e alimentação e isso tudo fez uma diferença para ela e a gente pôde ir tirando esses antidepressivos com calma depois. Então, realmente muitas vezes a internação é muito benéfica, assim, os hospitais têm melhorado, né? Assim, Eu coloquei uma caixinha e teve uma pergunta. As mulheres são as pessoas que mais têm episódios mistos? Nossa, eu não lembro agora desse dado, mas eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza também, não é? absoluta. Da tireoide? Fugiu agora. Oi? Eu acho
que pela questão da alteração hormonal que pode levar a essas características místicas de humor, tireoide, não sei. Não, não, na tireoide, assim, ela favorece uma descompensação da doença como um todo, então dificulta a estabilização, favorece uma instabilidade em geral. Então, e realmente é mais comum nas mulheres, né? Mas a tireoide é algo que a gente tem que ficar de olho, e como a gente dá o lítio, e o lítio pode, para quem tem propensão a alterar a tireoide, também a gente tem que ficar de olho nisso daí. Né? Tem que Então, ficar de olho. Uma coisa do estado misto que é. Desculpa, de não, novo. não, não. É porque a menina escreveu aqui. Estou toda machucada nas minhas mãos. Ela tem que internar. Ela precisa de uma avaliação médica urgente, né? Assim, Precisa de ajuda realmente, médica. sim. Sim, uma avaliação médica A urgente. rede de apoio, né, família, nessa hora, né, nesse tipo de situação, a família funciona como uma excelente rede de apoio. É. Porque quando a Sim. pessoa já está se machucando, ela precisa ser retirada da crise, ela precisa de vigilância, né? Dentro de um hospital, ela está num ambiente controlado. É porque ainda existe muito estigma da internação psiquiátrica por conta do passado, né? Do que eram hospitais psiquiátricos. Mas as pessoas precisam entender que dentro de um hospital, ali é um ambiente controlado, a pessoa vai estar bem assistida. Vai estar protegida. Acolhida. Claro. Porque tem equipe multidisciplinar. Porque não é só o médico e não é só remédio dentro do hospital. Tem uma equipe multidisciplinar. Tem terapeuta ocupacional, quando a pessoa sai da crise, tem terapeuta ocupacional, tem atividades, tem a terapia em grupo também, né? Então, E a assim, rotina, a mudança de hábitos, tudo vai. ela vai dormir no horário certo, quando falou do ritmo biológico. Então, a questão da internação psiquiátrica, ela precisa ser separada desse estigma que a gente tinha do passado. Passado, bem passado. Né? Como uma pessoa em crise ficar dentro de casa? Não tem. Não é, doutor Fernando? Olha, e tem muitos estados mistos que mereciam mesmo uma internação, assim, tão sofrido que é, né? Já que, voltando ao tema aqui, realmente, porque é muito muito sofrido. sofrido. Um paciente ano passado, muito jovem, ele estava numa gravidade tão grande, mas tão grande, ele vai ter que ser aposentado com 32 anos. Ele não tem onde trabalhar. O sofrimento dele é absurdo. Então, ele relata que ele não consegue mais pensar, que ele não tem mais cérebro, né? E aquela inquietação, aquela agonia, é um desespero muito grande. Eu já orientei por várias vezes a internação. Porque ele precisa ser retirado da crise. É muito sofrimento. O estado misto é muito sofrido. E tem outra coisa, né, doutor Fernando? Sobre a questão do tratamento medicamentoso, é polifarmácia, né? Vamos dizer assim. Normalmente é uma associação do estabilizador com um antipsicótico, né? Quando a gente fala antipsicótico, às vezes o pessoal assusta, né? É bom a gente explicar aqui. Que não... mas antipsicótico, né? Assim, um remédio que é dado, ele foi desenvolvido para um quadro psicótico, normalmente esquizofrenia, pela indústria, mas depois ele pelo conhecimento da sua ação, estudado também para outras doenças. Então, os antipsicóticos são usados para esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão unipolar, toque. Então, tem um monte de funções, né? Então, e hoje a gente sabe que alguns antipsicóticos são muito eficazes para o transtorno bipolar no estado misto. E normalmente a gente precisa associar o estabilizador com o antipsicótico. O estabilizador aí o lítio, o valproato e os antipsicóticos. É muito difícil ficar numa medicação só pensando em estado misto. Normalmente no mínimo duas,
e as acessórias ali até que a pessoa melhore. Aliás, falando em acessórias, vale muito a pena a gente comentar isso. No estado misto, é aquele estado em que as pessoas normalmente elas estão abusando de uma série de medicações, Isso. porque é tanto que ela quer se pôr para dormir, é tanta angústia, tanto sofrimento, desespero, que ela quer se pôr para dormir. Então ela acaba misturando coisas. Eu não vou falar aqui para não dar Exato. receita, mas misturando medicações que fora da prescrição ou abusando da própria prescrição para se pôr para dormir, para aliviar essa angústia, tentar apagar essa angústia e tudo mais. O bonito é que quando essa pessoa vai melhorando, vai estabilizando, naturalmente ela já não vai mais precisando dessas medicações. Outra coisa, além das medicações que são abusadas no estado misto, álcool, outras Isso. drogas também, aí entra como as pessoas usando isso como um remédio, né, para aliviar esse sofrimento, essa angústia toda, e que nesses casos, como não é uma dependência química, a gente vê também melhorar muito com a estabilização, que é muito legal isso, quando a gente vê o paciente estabilizando, a pessoa naturalmente não vai mais precisar daquela bebida ao longo do dia ou à noite, não vai mais precisar daqueles remédios, não vai precisar mais daquela outra droga que estava usando. Então é bem interessante isso quando a gente vê estabilizar. Mas você vê o tamanho do sofrimento, né? Tem uma paciente que ela abusava de Rivotril, né? Que é uma droga bastante conhecida, né? Uma medicação. E ela conseguia a receita de todo jeito, de uma forma ilícita, né? Errado, mas assim, se mexendo com a família inteira para conseguir, e no isso o pessoal sendo tratada como depressão ansiosa. À medida que ela foi estabilizando, ela não foi mais precisando. Ela sozinha foi parando com o remédio e não usava mais e nunca mais precisou pedir receita para ninguém, né? Então é muito legal isso, Existem quando o paciente vai farmácias que estabilizando. vendem sem a receita. Acho que cobra até mais caro a medicação, mas vendem. Cobram assim, Ah, 3 vezes mais. O tem que Tem. muita. vende. Aqui no Rio tem muita que vende. Muita. Mas você, Né? a questão, né? O Brasil é continental, né? Então, assim, não é como a França, que é um país pequeno. O Brasil é continental, então é muito complicado esse controle todo em todos os lugares. A verdade é essa. A gente vê, volta e meia nos noticiários, a venda de medicamentos do tipo essas canetas para emagrecimento vindo do Paraguai. E as pessoas estão vendo Uhum, isso Loucura, né? como se fosse a fórmula mágica, como se isso não tivesse efeitos colaterais. E da mesma forma, medicamentos psiquiátricos. As pessoas que fazem abuso, por exemplo, de hipnóticos, elas desaprendem a dormir. E dormir, sim. dormir é uma atividade neurovegetativa. A gente nasce sabendo dormir. A verdade é essa. E Nossa, a privação do sono é terrível. sim, mas com o abuso de opioides, as pessoas estão tendo que reaprender a dormir sem a medicação. Olha que coisa doida. É a mesma coisa, se você toma remédio para não sentir fome, os inibidores de apetite, fome é uma necessidade fisiológica. Então, Sim. todas as medicações, elas têm efeitos colaterais. As Com pessoas certeza. têm que entender isso. E tem outra coisa, né, doutor Fernando? Eu vejo muito, toda vez que eu vejo posts sobre transtorno bipolar, as pessoas ficam pedindo indicação de medicação nos Uhum. comentários. E as Pede. pessoas precisam entender que cada caso é um caso. A pessoa precisa passar por uma avaliação. Tem que se E é o entender a história. psiquiatra que passa essas medicações, somente psiquiatra. Né? Assim, porque como é que funciona assim? Quando a gente pega a gente pega um remédio que foi desenvolvido ou foi estudado para um problema. Vamos falar aqui do transtorno bipolar. E quando se estudou esse remédio, então ele pega um grupo de pessoas, e normalmente é assim que funcionam os estudos. Um grupo de pessoas que se dá o placebo, que é um grupo de controle, e um grupo de pessoas que você dá o remédio mesmo.
E esse remédio, ele tem que ter melhorado muito mais as pessoas do que o placebo, para poder ser um remédio que comprovadamente seja eficaz para o problema. Só que não tem nenhum remédio até hoje que melhorou 100% dos pacientes que foi para quem foi dado ele. Então, assim, não tem um remédio que é 100% eficaz para todas as pessoas, senão não tinha um monte de remédio no mercado, tinha um, e esse remédio a gente dava e acabou, né? Não precisava nem, a gente só servia para fazer o diagnóstico, porque o tratamento era um só. Como isso não existe, existem vários remédios, a gente não sabe ainda qual vai ser o paciente que vai responder para esse remédio, qual que vai ser o paciente que vai responder para aquele remédio. Então isso é muito variável. A gente entra com aquele que ganhou dos outros, vamos dizer assim, nesses estudos, que tem mais evidência, então a gente chama desse jeito, tem mais evidência. E isso aqui, às vezes, uma pessoa não vai responder nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro remédio. Ou vai ter que responder uma associação, ou vai responder um pouco e para, e vai ter que associar com outro, e assim vai. E aí, realmente, uma amiga minha, né, a doutora Francine, também especialista em transtorno bipolar, ela fala que é um joguinho de xadrez, né, assim, então parece mesmo, né, muitas vezes, porque isso aqui a gente tem que ter muita experiência para manejar esses remédios. No transtorno bipolar, é o mais complexo de todas as doenças, eu não tenho dúvida em relação a esse tipo de medicação. As medicações, que a gente realmente é muito individual como é que essas pessoas vão lidar com ela, vão responder ou ter algum efeito colateral, porque às vezes não é questão de responder, a pessoa até responde legal ao remédio, vai bem, mas aí tem um baita de um efeito colateral que não dá conta de usar. Bom, vamos ter que partir para o próximo remédio, né? Então a pessoa acha que a gente está fazendo É, experimento com ouvi isso. ele, Ai, faz tubo de experimento ensaio. comigo. A pessoa Uma não paciente sabe. falou, acho que eu sou um tubo de Já ouvi, ensaio. Não é isso. já ouvi muito. Os experimentos já foram Eu já ouvi feitos. muito isso Oi? também. Ah, está fazendo experimento em mim. Trocou esse, agora botou esse. Mas é assim, gente. Cada um vai reagir de uma forma. E isso é tão importante, né, a gente pontuar a questão da medicação, porque, por exemplo, em ciclagem rápida, a ciclagem rápida ela é muito sensível ao lítio, né? Ela depende, né? Assim, também é muito, não tem uma fórmula assim, né? Eu falo, o lítio a gente sempre tenta. O lítio Mas, então de É o todos, quando a gente carro-chefe. fala qual é o primeiro da lista ali, né? É o lítio. Por quê? O lítio é um dos poucos remédios do transtorno bipolar que a gente muitas vezes consegue ficar só com ele, sem precisar de outro, tá? sim, Não é sempre, acho que eu diria até que é uma minoria das vezes, mas é um dos poucos que a gente consegue ficar com ele. E por incrível que pareça, a longo prazo ele é um dos mais seguros. Então a gente tem que pensar isso também, lá no longo prazo. É um remédio que trata tanto o polo maníaco, até um pouco mais o polo maníaco, mas também trata o polo depressivo. É um remédio que realmente a gente lança a mão dele, né? Mas na ciclagem rápida, é, pode ser que a gente tenha que associar, porque a ciclagem rápida é mais complexo também, é muito difícil ficar só com a medicação. A gente Tem normalmente uma associa. o lítio pergunta aqui do Tati. funciona, né? Oi? Entendi. Eu falei que o lítio é o básico que funciona. É. Funciona, sim. Não é todo mundo que tolera também, mas é uma medicação que vale sempre a pena ser tentada, Qual é a assim. pergunta, Márcia? Aqui, ó. A última, a Érica que está fazendo essa pergunta. Subiu, saiu de mim. Você não consegue ver, não? Tem o Érica, tag. Começa com tem o tag. eu TAG estou tratando há 2 anos com Avive, 200 miligramas, mas não durmo bem. O psiquiatra indicou clozapina em dose baixa, mas continuo um vulcão. Tenho desconfiança se eu tenho bipolaridade. Então, é bom, sabe o que eu acho bom, Érica? Você está se informando sobre transtorno bipolar. Você, então, pode seguir os nossos perfis aqui, você vai ver bastante sintoma, é, e você pode, se identificando com os sintomas, levar isso para o seu médico. Fala, eu vi um vídeo, vi um post, me identifiquei com tal e tal, tal sintoma, e com certeza ele vai levar isso em consideração. Tem uma amiga pessoal
que eu não sabia disso, mas depois que quem me contou foi minha esposa, que estava acompanhando o perfil, meu perfil, e levou algumas coisas para o médico e foi mudado o diagnóstico e realmente era aquilo e ela melhorou com o estabilizador, né? Então, você pode fazer isso não é problema nenhum, né? Você buscar se informar sobre a doença, assim, e ver se encaixa. Mas muitas vezes você vai olhar os perfis e falar, não, realmente eu não tenho nada a ver com isso. Mas é algo a ser levado, Tem uma sim. pergunta aqui, doutor Fernando. A bipolaridade está apenas abaixo da esquizofrenia? Eu não entendi bem. Como assim abaixo? É em gravidade? Eu não entendi bem. Mas pode explicar, né? É, eu acho que eu só quis dizer que em relação à gravidade, a comprometimento funcional, né? Que é o grande problema. Aqui a esquizofrenia, ela também tem seus níveis de gravidade, né? Embora não pareça, as pessoas não tenham essa noção, elas também têm níveis de gravidade. Tem pacientes com esquizofrenia que são funcionais com o tratamento. Eles vão para o trabalho, eles fazem doutorado né? E agora, o transtorno bipolar, assim, eu acho que, pessoalmente, né, é que eu sou um pouco suspeito para falar, Nós mas eu acho uma doença, somos somos todos, né, muito todos. suspeitos, né. Eu acho uma doença, assim, do ponto de vista das nuances, da complexidade do tratamento, da heterogeneidade da apresentação, quer dizer, ela se apresenta de uma forma muito variada em cada indivíduo, mais complexa nesse sentido, tá? Mas a gente sabe que a esquizofrenia acaba cursando com um comprometimento funcional, perda de capacidade cognitiva, que são irreversíveis em alguns casos, né? E no transtorno bipolar isso pode acontecer, mas é muito menos. Normalmente, com tratamento, a gente consegue devolver a pessoa no seu funcionamento normal, tá? Então, são doenças diferentes, compartilham uma parte da genética, principalmente transtorno bipolar tipo 1 com a esquizofrenia há um compartilhamento genético. Então, eles são genes semelhantes, mas são doenças diferentes mesmo. Doenças diferentes. E tem uma coisa, doutor Fernando, que eu acho importante a gente falar sobre, né? É, os pacientes com transtorno bipolar, seja TAB 1, TAB 2, estados mistos, tem sempre a queixa da memória, né? Estou Uhum. tratando há tanto tempo, a minha É memória é verdade. ruim. Será que eu vou ficar assim Sida. sempre? Esse é um assunto complexo, assim. A memória é algo que piora. A gente chama esse tipo de queixa, são queixas assim, são problemas relacionados à doença que muitas vezes a gente consegue melhorar muita coisa, só que fica o problema da memória. E aí, para tratar isso é um pouco mais trabalhoso, a gente vai tentando outras medicações para ajudar nisso. Tem gente que melhorando como um todo melhora completamente a memória, mas, ou pelo menos tem uma boa melhora da memória, ficando com um comprometimento muito menor, porque assim, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Para fazer memória, a gente precisa de atenção, né? Então, se a pessoa está num estado misto, que está com o pensamento acelerado, com muita raiva, não está conseguindo prestar atenção em nada, ela não vai ter atenção e não vai fazer memória. A memória vai estar péssima mesmo. E na depressão, que mal consegue pensar e prestar atenção em nada, porque não tem nem energia, não vai fazer memória mesmo, tá? Mas tem uma perda de memória ali, uma queixa de perda de memória que às vezes persiste a isso mesmo, e é mais difícil de tratar realmente, e algumas vezes ela fica ali, mesmo com o paciente estabilizado, tá? E aí a gente tem que usar algumas técnicas, tem se estudado muito, tanto que nas conferências internacionais de transtorno bipolar tem mesas só falando sobre isso, sabe? Essa questão da memória, as queixas cognitivas, como melhorar
isso. Então, é um pouco mais desafiador mesmo, tem que ser sincero aqui, que às vezes isso é uma dificuldade que a gente acaba tendo, mesmo com o paciente mais tratado, né? Mesmo com o paciente Porque a tratado. preocupação das pessoas quando trazem esse questionamento, não sei com você, né, Márcia? É o medo da demência. É o Sim. fantasma da demência. As pessoas têm muito medo, Uhum. né? Então, elas muita gente acredita que por conta dos remédios, porque a pior coisa é bula de remédio, gente. Não leia, Não, por favor. eu tinha uma paciente que teve que trocar medicação 2 ou 3 vezes, porque ela lia bula, ela sentia aquilo tudo ali e não dava certo. E trocou. Até que o psiquiatra conversou com a família e falou assim: não entrega a caixa de remédio com a bula. Tira a bula e dê o remédio. Se ela quiser ter acesso à medicação, sem a bula. E fluiu. A bula foi assim, um terror. Não, foi, Às vezes tem que ser foi criativo, né? bem difícil. Até o psiquiatra entender que era a bula que ela estava lendo, que estava dando todo aquele problema, ela sentia tudo e muito mais. Sim. Mas a pergunta da Luciana é muito importante. Acho que é importante o pessoal ter isso bem esclarecido. O bipolar não tratado tem uma chance muito maior de demência, tá? Exatamente. Então, agora, se a pessoa é tratada, e quanto antes começar o tratamento, diminui muito a chance de demência. Então, o bipolar não tratado, tá? Então, não é o remédio que causa o esquecimento, não, normalmente é a própria doença, assim, porque é uma doença inflamatória, ela gera uma inflamação no cérebro, então há perdas, né, além da questão do que está acontecendo no transtorno bipolar. Então, se não for tratado, o risco fica grande, então tem que correr atrás de estabilizar, usar as medicações. Recentemente se descobriu que o próprio lítio tem uma ação É protetora nesse sentido, né? Então, o paciente que tem transtorno bipolar tratado com lítio, ele tem uma ação neuroprotetora, então ele protege desses quadros demenciais, né? Então, precisa tratar. Acho que o mais importante é isso, sabe? Às vezes a pessoa fala, mas eu vou tomar remédio e tal. Se você não tratar e ficar instabilizando, assim, ao longo da É, vida, tendo muitos ciclos, é pior. é um É dano pior. muito grande. Hoje eu recebi até uma pergunta no meu direct que foi a seguinte: tenho a minha rotina, tomei remédio por um tempo, mas eu li numa revista americana que eu não preciso tomar remédio para a vida toda. Eu respondi assim: não, você precisa. Você precisa. E eu acho importante a gente falar sobre isso, doutor Fernando, porque assim, muitas pessoas, elas não aderem ao tratamento, né, como um aliado para a vida dela, porque elas começam a entrar numa certa estabilização, eu não preciso mais do remédio. E o transtorno bipolar é uma É, doença que ela tem uma neuroprogressão, né? E o que é neuroprogressão, gente? É uma doença que ela progride. Ou seja, quanto mais crises você tem por não estar fazendo o tratamento, as crises são mais recorrentes, mais duradouras, mais intensas e o organismo cada vez mais resistente às medicações. O estrago é bem grande. Não dá para pagar para ver. Não dá. Aqui exato. estão perguntando, associar a vitamina B12 ajuda a não desenvolver demência? Não. E quais são as maiores diferenças entre o transtorno bipolar e o transtorno de personalidade borderline? Uhum. O transtorno bipolar, ele é um transtorno de fases, né? Então, você tem fases que a doença se manifesta. E o transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno de personalidade. Então, a pessoa não muda. Ela é assim sempre. E como é que é essa pessoa do borderline? Ela é uma pessoa que tem, o principal fator é a instabilidade nas relações. Então, ela tem muito problemas de relacionamento, é bem dentro do contexto de Exatamente. relacionamento.
centrado no medo de abandono. Então, assim, eu tenho medo de você. Então, mesmo que ela não consiga dar nome, como eu tenho medo de abandono, qualquer ameaça a um abandono, a um rompimento, ela vai ter ou ele vai ter uma reação Entendo. muito, pode ser de raiva, né? Ou de autodestrutiva, autolesiva, e que vai ser pouco funcional em relação às coisas da vida, tá? Qual que é o problema? A pessoa, quando chega no estado misto, ela fica, inclusive, parecida, né, do ponto de vista de sintomas, com o borderline, né? Mas aí a gente tem que olhar essa pessoa ao longo da Exatamente. vida, não só naquele momento. Como é que ela era? Como é que foi vindo isso ao longo do tempo, né? Ela era sempre assim? Isso foi piorando e agora está nesse estado, está desse jeito? Então, aí que a gente faz o diagnóstico, tá? Já bem rapidamente, lógico, isso aqui é bem complexo, É, né? Dá uma Eu aula costumo inteira. dizer, Fernando, que a diferença entre o transtorno bipolar e o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, transtorno Hum, bipolar é como eu sou, transtorno borderline é como eu funciono. É como eu funciono nas minhas relações, por exemplo. Porque o borderline, ele tem uma questão muito grande, né? Tudo é muito intenso. muito. Ao mesmo tempo que eu idealizo, eu demonizo. É amor e ódio na mesma uhum, intensidade. É praticamente assim. E essa questão da dependência emocional, né? Ela é muito latente. A pessoa não suporta ser deixada. A ideia, né? Só a ideia de ser deixada, de estar sendo abandonada, já causa na pessoa uma crise de um sofrimento absurdo. Só que isso aí diz respeito a uma desregulação emocional. E o transtorno bipolar é uma doença cerebral. É, é diferente. Tem uma pergunta aqui, ó. E quando faz o tratamento certinho e ainda existe crise, como se explica? o tratamento precisa ser ajustado ainda, né? Ainda não chegou no ótimo aí do É, tratamento. tem crise e não está estabilizado. É, exato, exato. Que para estar estabilizado, a pessoa tem que ter remissão de sintomas, de uma forma É, importante, né? Porque são sim. sintomas que comprometem a qualidade de vida da pessoa, a qualidade das relações dela, inclusive, sejam sociais, profissionais, familiares. Não existe essa coisa de uma linearidade no transtorno bipolar. Pleno. Faz-se o tratamento, a pessoa faz o tratamento medicamentoso e terapêutico, né? Fora a parte dela, mas um estressor importante pode dar uma vaciladinha, não é, doutor Fernando? Sim, exatamente. Mas, doutor Fernando, outra coisa que eu acho importante a gente falar também é essa diferença, né? Do que acontece numa crise de, do transtorno bipolar misto para uma crise de hipomania. Uma mania Uhum. pura, por exemplo. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas têm dúvidas. Ah, sim. Mas é bem diferente É, mesmo, né? É bem diferente. Nipomania, normalmente a pessoa ela tá mais um pouco funcionando um pouco acima do seu normal, né? Tá mais falante, o pensamento está mais acelerado, mas esse fluxo de pensamento pode ser um fluxo que assim que as ideias estão vindo mais sem parar, mas não chega a ser um tanto que ela se desorganiza nesses pensamentos, mas eles estão mais acelerados. A pessoa ela interrompe a outra pessoa antes da outra pessoa acabar uma frase, é, ela dirige mais rápido, se sente mais potente, né? Então é diferente, assim, normalmente pode ter uma irritabilidade, mas normalmente quando chega a irritabilidade, se a gente for ver, a pessoa já está com outros sintomas depressivos juntos, né? O pensamento está realmente pessimista, e há uma tristeza aí, uma angústia, mas normalmente é diferente. A hipomania pura
ela normalmente não vem com explosões de raiva, ela não vem com, com tristeza, com pensamento de que ela não é boa o suficiente, não tem falta de energia no começo do dia, o sono ele está diminuído e muitas vezes no estado misto esse sono ele está mais errático, está mais irregular, assim, mais bagunçado como um todo, diferente. Dá para diferenciar, assim. E outra coisa, né, doutor Fernando? Por exemplo, nas relações interpessoais ou profissionais, muitas vezes a pessoa, quando ela está em estado misto, a paciência dela está menor, né? Ela está com uma irritabilidade muito Tá. grande. E até o modo como ela fala, né, com as pessoas é diferente. As pessoas percebem uma fala mais agressiva. Sim, sim, é ácida, né? Agressiva e, e, e assim, quase que quase desafiadora mesmo, assim, né? Uma fala já que causa problema, assim, né? Que causa problema no ambiente onde ela está, né? O hipomaníaco, ele tá puro e tá mais acelerado mesmo, tá mais, às vezes, as pessoas ficam mais cansadas de estar do lado, fica cansada de tanto que a pessoa tem energia, né? Mas na mista já toma um cunho negativo mesmo para tudo aquilo, né? Assim, fica aquele clima tenso em volta da pessoa, porque não sabe que horas que ela vai explodir. Quem convive fala que vive pisando em ovos. Tem que escolher o que fala, quando fala, não sabe como a pessoa vai acordar. O humor, né? Se a Na pessoa vai. dúvida, não fala nada. Hã? Na dúvida, é melhor não falar nada. É genética, sim. A Mônica está perguntando se bipolaridade é genética. Sim, A doença doença genética. é engraçado, doutor Fernando, como o transtorno bipolar, para mim, do ponto de vista científico, ele é muito desafiador, né? Então, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. Para mim, tudo que diz respeito ao transtorno bipolar, eu gosto de estudar. E quanto mais eu estudo, A gente tem que estudar. mais a gente tem que estudar. E, às vezes, lendo um texto, e eu lendo novamente, eu tenho outra clareza, por exemplo, sobre os sintomas, né? Sim, Sobre o curso da doença, sobre o tratamento. Então, isso que a gente faz aqui no Bipopapo é de grande valia para as pessoas. Porque as pessoas têm muitas dúvidas e às vezes elas não têm para quem perguntar. Né? De repente, é, o acesso ao médico é mais difícil. Porque a gente está falando de Brasil, né? Então, assim, a gente tem muitas variáveis no acesso das pessoas ao tratamento. Por exemplo, uma pessoa vai num CAPS, muitas vezes ela recebe o diagnóstico equivocado, porque não dá tempo, a demanda é muito alta. Então, o que a gente faz aqui, né, é de falar dos sintomas, da importância do tratamento, da importância da rotina, né, e tendo profissionais como você ajudando a gente, eu acho que traz muita clareza para as pessoas. É verdade. Ó, já estamos passando 10 é, minutos. Assim, por mim, eu vou ficando até as 10 da noite. Mas eu tenho medo de cair. Não sei. Dizem que com uma hora mas cai. é que a transtorno bipolar é uma doença subdiagnosticada, né? Uma doença que não se faz muito diagnóstico, demora muito para ser diagnosticada na maioria das pessoas ali, uma média de 15 anos, né? E então, quando a gente pode falar um pouco dos sintomas do transtorno, né, e ajudar as pessoas a se identificarem, né? Aqui, Então, ó. teve uma 20 anos. pessoa que acompanha aqui que ficou em dúvida, né? Então, levantar essa dúvida, pelo menos, para poder levar para o médico, para poder, quem sabe, mudar aí, se for o caso, o diagnóstico mesmo, né? E começar um tratamento correto, isso é libertador, né? É muito Então, legal.
Sueli está falando que há mais de 20 anos atrás foi difícil, mas graças a Deus está estabilizada. Foram 20 anos para ter o diagnóstico. Eu entendo, né? Eu entendo que receber diagnóstico não é agradável para ninguém. O diagnóstico ele é libertador. E muitas vezes eu percebo que as pessoas se apegam muito a ele, mas ele só serve para diretriz de tratamento. A pessoa é muito maior do que o transtorno. A pessoa não é o transtorno. O transtorno é uma partezinha dela, né? Podia ser o coração, podia ser o pulmão, podia ser o rim, podia ser o estômago, qualquer outro órgão. Mas tratar o transtorno bipolar é imprescindível, né? Eu acho que a gente tem que deixar isso claro, que o tratamento é para toda a vida, sim, né? O hipertenso toma remédio para toda a vida. Sim. E eu acho importante que as pessoas persistam no seu tratamento. Porque é qualidade de vida. O transtorno bipolar tratado adequadamente, ele se reflete em qualidade de vida, qualidade de relações também. Tudo. Eu acho que a gente pode fechar nossa noite deixando tudo isso. pessoas para elas não desistirem de seus tratamentos. Sim. Mudar os hábitos, Estabelecer uma rotina saudável, dormir no mesmo horário, dormir cedo, acordar cedo. A rotina. Atividade física. Rotina é muito importante. A medicação, um ambiente validante. Sim. Isso ajuda. Qualidade de relacionamentos também importa, tá, Sim. gente? Não precisa ficar de mal com ninguém, só manter cada um no seu canto. E a vida segue. Né? A gente só tem que ter perto da gente quem agrega alguma coisa pra gente. Quem não agrega, segue para lá. Exatamente. Doutor Fernando, muito obrigado por sua participação. É sempre um prazer. Pela sua insistência de ter entrado aqui nessa live. Nossa, persistência. Nossa, eu estava ficando chateado que ele estava conseguindo. Nossa, eu pensei que esse treino fosse acontecer, né? Não, eu já estava começando a live, eu e Luciana. Eu falei, doutor Fernando vai ficar assistindo a nossa live hoje, vai ser dessa forma. E a gente falando, gente, a live vai acontecer, nem que seja 10 horas da noite, a live vai acontecer. Mas que bom que deu certo, né? É uma honra para a gente te receber aqui, doutor Fernando, no Bipopapo. É tá? verdade. Na verdade, você é o padrinho do Bipopapo, se você não sabe. É uma honra para mim ser o padrinho do Bipopapo, fico muito feliz. Agradece muito. Espero logo estar de volta. É sempre gostoso conversar com vocês, é um assunto que eu adoro falar dele, né? E vocês também. Então, quando a gente gosta do que a gente faz, é gostoso conversar junto, né? É verdade. Sim. Agradeço a todos que participaram, tá? Agradeço a todo mundo que participou. Foi um prazer ter vocês no nosso Bipopapo. Obrigada pela paciência. Quinta-feira tem mais. Tem mais. Quinta-feira. E o tema vai ser bom, hein, gente? Transtorno bipolar e maternidade. Os desafios da maternidade. Tema bom, né? A gente muito bom. Nada muito especial. Mães com humores. Vai ser bem bacana o nosso bate-papo da próxima semana. Que legal. Vai ser muito bom. Gente, um beijo. Até a próxima quinta. Obrigada, doutor Fernando. Obrigada, doutor Fernando. Valeu. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.